O que é o minimalismo? O minimalismo é aquela tendência de que menos é mais. Então, um produto minimalista, um tênis minimalista, é um produto onde você, na hora de desenhar o tênis, você procurou tirar material do produto. Então, claro, o tênis pode ser um minimalista extremo, em que você tirou quase tudo do tênis, ou ele pode ser um minimalista intermediário, em algum ponto do caminho, em que você trabalhou para diminuir o material, mas a essência ficou lá. Esse modelo, talvez a gente possa chamar de um minimalista puro. É um modelo que tem drop zero. O que é drop? É a diferença de altura entre a parte da frente do seu pé e a parte de trás do seu pé. Se a gente puder medir a distância do meu calcanhar até o chão e a distância da parte da frente do pé até o chão, essa distância é zero. Um tênis de corrida tradicional, de treino, que a gente está acostumado, tem um drop de mais ou menos 12 milímetros, ou 1,2 centímetro. Essa é a diferença. E ele serve, na verdade, muito mais como uma proteção mecânica para o seu pé contra pedrinha, imperfeições no asfalto, uma tachinha, enfim. A gente tem uma outra alternativa em que ele é um minimalista, mas ele é um pouquinho mais alto no calcanhar. Então ele não está ainda no meio do caminho, ele está mais perto de um minimalista extremo, como que a gente mostrou anteriormente, mas ele já tem um pouquinho de amortecimento no calcanhar e é um pouquinho mais alto. Esse é um modelo que muitos puristas dizem que não é um minimalista. Na verdade, sim, é um minimalista na medida em que você, para chegar nesse design, você teve que pegar o tênis tradicional e limpá-lo de material. Então ele tem menos tênis aqui dentro. E esse fabricante, especificamente, ele criou uma escala de 0 a 10, em que 0 é correr descalço e 10 é correr calçado com o tênis de treino tradicional. Esse modelo especificamente é um modelo que eles chamam de 5.0, ou seja, ele está mais ou menos no meio do caminho entre correr descalço e correr com tênis tradicional. Talvez para grande parte das pessoas esse seja um bom ponto de partida. E que é interessante, uma característica comum aos minimalistas de uma maneira geral. Como você vai tirando peso, material, o solado do tênis de uma maneira geral, ele vai ficando mais flexível. Então, o tênis ele é mais desestruturado. Então, se eu torcê-lo, vocês vão perceber que ele tem, além das ranhuras transversais que normalmente um tênis de corrida tem, que é para dar essa flexibilidade na parte da frente, ele também tem algumas ranhuras longitudinais e que fazem com que o tênis tenha essa flexibilidade bidirecional, tanto nesse eixo quanto nesse eixo. Então, a ideia é aproximar o funcionamento do tênis do funcionamento natural de um pé, que é totalmente flexível, ou deveria ser totalmente flexível na maior parte das pessoas.